Olá, meu amigo, meu irmão, que bom estar com você no início desta nova semana. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito grande reservada para a sua vida. Quero usar com você, nesta manhã, a história de um cego, chamado cego Bartimeu, filho de Timeu, que está registrado em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, que eu faço questão de você ouvir essa leitura junto comigo. Diz assim o texto: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, e Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o mestre: Que eu torne a ver. Então, respondeu o cego ao mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse é uma grande história para nós vivermos algo sobrenatural nesta semana. Quero lembrar você que era um cego, o Bartimeu. Cego está na escuridão total, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, como se diz, não sabe o que vai acontecer amanhã. Muitas vezes nós nos sentimos assim também, não sei o que vai acontecer, eu não consigo enxergar o amanhã, não consigo enxergar uma solução. Era o estado desse cego. A Bíblia diz também que ele era mendigo, ou seja, muito pobre e necessitado, com muitas necessidades. Talvez eu esteja falando com alguém que está precisando de muitas coisas acontecerem nessa semana. Muitas vezes eu já me senti assim, precisando de algo de Deus, realmente, na minha incapacidade, querendo algo de Deus, né? E a Bíblia diz também que ele estava à beira do caminho. Ou seja, ele não tinha um destino, ele não tinha uma solução, ele não sabia para onde ir, ele estava à beira de um caminho, parado, sentado. Então não é isso que Deus quer para você, mas é essa situação, e repito, talvez seja essa a sua situação também. Então, o que é que ele teria que enfrentar? Diz a Bíblia que ele teria que enfrentar uma multidão de pessoas, e ele gritava, uma multidão de pessoas dizendo para ele: fique quieto, viu, cala a boca, viu, não é sua vez, você está aí, você é cego, você é pobre, você é miserável, você não tem direito. Talvez ouvindo muito isso. Talvez para você essas vozes contrárias podem ser a dor, a sua impossibilidade, a sua incapacidade de resolver o problema. Talvez seja essa voz que te cale, que queira te calar. Talvez seja o tempo, há tanto tempo que você sofre com a mesma coisa. Há tanto tempo você pedindo e não conseguindo. E essa voz que te cala, não é a voz do tempo, porque há muitos dias, talvez meses ou anos que você sofre com a mesma coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Presta bem atenção. Então tem duas coisas importantes que nós devemos aprender com esse cego. Primeiro, ele usou o que ele tinha, a boca. Não se lamente por aquilo que você não tem. Celebre, ainda que pouco, celebre o que você tem. E use o que você tem para receber o que você não tem de Deus. Use o que você tem. Ele tinha a boca. Ele não tinha ouvidos, mas a boca ele tinha. E ele sabia, ele não tinha os olhos, mas a boca ele tinha. E ele tinha e gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz o texto. Então não sofra por aquilo que você não tem. Segundo, ele sabia quem era Jesus. De alguma forma, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele nunca viu Jesus. Ele nunca chegou a ver a face dele, de forma alguma. Talvez você diga a mesma coisa: parece que Jesus está longe e eu não consigo enxergar a Jesus. Eu não sei onde ele está, eu não sei o que está acontecendo. Mas ele
ouviu falar de Jesus e ele tinha certeza, ele sabia quem era Jesus, e ele sabia que Jesus era o Messias, o filho de Davi, o Messias, ele sabia que Jesus era o Todo-Poderoso e poderia resolver o problema dele. São duas coisas importantíssimas, mas muito importantes. Use o que você tem. Use agora, exatamente do jeito que você está, mas também nunca duvide. Tenha certeza de quem é Jesus e que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua semana, e como isso é importante o que nós estamos dizendo hoje. Fique imaginando bilhões, talvez bilhões de pessoas clamando a Deus, mas aquele que está sentado no trono para ouvir um cego, um mendigo, uma condição precária igual à sua. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Jesus teve coragem de parar para ouvir um cego, mendigo, ele tem coragem para parar para ouvir a tua voz. O que você não pode é parar. Então eu creio que esta semana vai ser poderosa. O tema dessa palavra é clame, literalmente grite. Clame ao Senhor. Olhe para Ele, clame ao Senhor e vá na direção dEle, porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Não desista. Você vai receber um milagre que há muito tempo você tem esperado. Profetizo sobre a sua vida que essa semana vai ser uma semana de um milagre que há muito tempo você espera. Deus te abençoe. Um forte abraço.